Olá, dando continuidade a essa série que eu estou fazendo dos grandes discos, grandes álbuns que estão completando 50 anos, hoje eu vou falar de um álbum que é um dos álbuns, um dos discos da minha vida, de um artista que também dispensa apresentações, outro grande músico, compositor brasileiro. Eu estou falando de Antônio Carlos Jobim, mais conhecido como Tom Jobim. E é esse álbum aqui em questão, esse disco aqui, maravilhoso. Está completando 50 anos. Urubu. Aqui a contracapa, a foto do Tom aqui. Ele tem um encarte aqui maravilhoso com várias pinturas que depois eu vou mostrar também. O Tom Jobim dispensa apresentações, né? É assim, acredito que junto com Vila Lobos, Radamés Inátali, Camargo Guarnieri, Guerra Peixe, Francisco Mignone, Alberto Nepomuceno, e aí alguns vão incluir o Carlos Gomes também, né? Um compositor que eu respeito, mas eu não sou um grande admirador, porque eu acho que de todos esses é o que menos a música dele é menos nacionalista, é que tem menos a cara do Brasil. A música dele, do Carlos Gomes, tem muita influência da ópera italiana, né? E todos esses outros compositores que eu citei, a gente já começa a perceber ali, a gente percebe uma brasilidade ali na música deles. E aí entra o Tom Jobim, que acabou indo mais para o lado cancioneiro, para a música popular, mas ele foi, né? E né? Porque a música ele não está mais entre nós, mas a sua obra é eterna. Então ele sempre foi um músico completo. Ele se formou em música, se formou como pianista, como arranjador, maestro, e ele também tocava violão e flauta. E ele também se especializou em composição e foi um grande compositor, um dos maiores, não só do Brasil, mas da América Latina. E então as pessoas em geral, a maioria, conhece as canções, né? Da bossa nova, todo aquele lado cancioneiro dele, né? Aí, quem é que nunca ouviu Garota de Ipanema, né? Não precisa nem falar muita coisa. Junto com, acho que Yesterday dos Beatles, né? É a canção mais gravada e mais executada da história. Só isso, né? Acho que não precisa nem dizer mais nada, né? Dessa popularidade dessa canção, né? Só que isso também acabou criando um, assim, rotulando um pouco ele, né? Como se ele fosse
é um compositor de bossa nova. E com todo respeito à bossa nova, mas resumir ou simplesmente classificar toda a obra do Tom Jobim a somente bossa nova, eu acho muito pobre. Quem faz isso não conhece a obra dele completa. Porque se conhecer, jamais vai dizer isso, né? Ele vai muito além, mas muito além de apenas a bossa nova. E esse álbum aqui, esse disco, Urubu, é a prova disso. Aqui ele mergulha numa sonoridade riquíssima, minuciosa, cheia de detalhes, sofisticação, um refinamento harmônico, um refinamento estético que chega ao seu auge. Já tinha começado no álbum anterior, que é outra obra-prima também, o Matita Perê, e ele deu continuidade com esse aqui. Só que esse ele ainda foi mais longe, porque metade dele, as músicas são totalmente instrumentais e sinfônicas. Totalmente sinfônicas. Elas têm um sabor de música clássica. E foram muito bem ali regidas, né, pelo maestro alemão, né, naturalizado americano, Klaus Ogerman, que trabalhou com alguns músicos brasileiros, inclusive o João Gilberto, naquele álbum dele, que é um dos mais icônicos dele, aquele álbum que ele gravou nos Estados Unidos, Amoroso, né? Mas, enfim, voltando à carreira do Tom Jobim, ele já estava se tornando uma figura muito conhecida lá fora, né? Nos Estados Unidos, também na Europa, um nome internacional do Brasil. E chegou uma hora que ele estava querendo fazer uma coisa mais ousada, uma coisa mais sinfônica mesmo. E aí ele já estava no final do seu contrato com a gravadora Polydor, né? Polygram, e aí ele estava já assinando com a antiga WEA, conhecida como Warner Music. E o primeiro disco que ele queria lançar nessa gravadora era esse, que ele tinha essa ideia de fazer metade dele totalmente sinfônico. Mas aí ele teve problema com a gravadora porque a gente sabe como é que as gravadoras elas têm muita resistência com música instrumental, música que sai da linha cancioneira, porque sempre fica aquela ideia para eles que isso não dá lucro, que o povo não vai comprar, que não vai vender, não vai tocar no rádio. É aquela velha história, né? Que a gravadora ela quer o lucro, né? Ela quer dinheiro. E não, a gente nunca pode se iludir que quando a gente vê, e a gente já viu muito, e tem muitos exemplos de músicos da área popular, principalmente, fizeram coisas muito bem elaboradas, complexas, que até muitas vezes nada radiofônicas, né?
às vezes até músicas longas, com muita poética, estética, que não, não chegavam às massas, né? Não eram massificadas. Quando eles gravavam isso nas, nas grandes gravadoras, eles só conseguiam gravar porque existiam nessas gravadoras os músicos bem populares, os artistas bem populares, os artistas das massas. Então, isso compensava. Como tinha esses artistas bem populares, radiofônicos, que vendiam muitos discos, isso abria espaço para esses músicos que faziam uma música bem mais elaborada e bem menos popular, no caso, eles conseguirem gravar as suas obras, registrar as suas ideias. Então, também foi muito importante existirem esses artistas. Um exemplo, se não tivesse existido cantores como o Agnaldo Timóteo, por exemplo, bem popular, um músico como, por exemplo, Egberto Gismonti teria tido muitos problemas para gravar aqui no Brasil. Tanto que ele gravou muita coisa lá fora, em selos europeus, como a ECM Records, né, da Alemanha, porque muitas vezes ele tinha dificuldade de gravar a música que ele queria aqui, porque a gravadora queria impor que esses artistas tinham que fazer uma música mais popular, radiofônica. E aí ele só conseguiu gravar aqui no Brasil, seu país mesmo, coisas que realmente ele queria de verdade gravar, que não tinham nada a ver com querer vender disco, querer ganhar dinheiro com música, e sim se expressar artisticamente, porque existiam esses cantores bem populares que abriam espaço para eles poderem gravar as suas obras do jeito que eles queriam. Porque, se não for assim, tem que ter algum empresário bem rico, algumas pessoas se juntarem para criar um selo independente para poder gravar essas músicas que eles querem gravar. Essas músicas de objetivo artístico, de verdade, e não comercial. É um exemplo, selos como o Quarupi, que foi extinto, né? O Som da Gente, de música instrumental que tivemos aqui no Brasil, também foi extinto, que eram selos independentes que um grupo de empresários, amantes da música de valor, bancavam. E assim eles poderiam gravar a música instrumental, a música de objetivo artístico. Lá fora também foi assim. Eu já citei na ECM, né, Records, da Alemanha, que ficou conhecida como a gravadora de jazz, né, da Alemanha. E não só de jazz, mas de uma música ali de fronteira entre o clássico e o jazz e o popular. E mais de 90% música instrumental. E ali se sabia que ali, naquele selo, era só para gravar música realmente de objetivo artístico. E não música comercial, música para ser consumida, música de moda, de entretenimento ligado à moda, efêmero, né? Como a maioria da chamada música pop, né? E aí o que aconteceu? Houve esse embate, né, voltando ao Tom Jobim. Ele peitou a gravadora e falou, ele já estava bem rico, né? Porque
que já tinha adquirido fama internacional, só com os direitos autorais de várias canções, principalmente Garota de Ipanema, ele já ficou riquíssimo. E aí ele falou, não, tudo bem, então eu banco. Ele mesmo bancou do próprio bolso os músicos, cachê dos músicos, tudo, os instrumentos, a produção, tudo. Tudo foi do bolso dele. E só assim, por isso que ele conseguiu gravar esse álbum maravilhoso. Senão não teria conseguido. E agora, para falar desse álbum, Urubu, ele foi gravado nos Estados Unidos, né? E ele tem a participação de músicos de altíssimo gabarito aqui. Músicos americanos. O Ron Carter, contrabaixista, ele toca aqui nesse disco. Aqui nós temos o Ray Armando na percussão. Nós temos o João Palma e o Ayrton Moreira também nas percussões. No caso, o João Palma mais na bateria, né? João Palma na bateria. E o Ayrton nas percussões. E nós temos, na parte da orquestração ali, alguns músicos que até não são citados aqui na contracapa, mas eles tocaram nesse álbum. Como o Joe Farrell, grande saxofonista da banda de jazz fusion Return to Forever, da primeira formação. Ele toca aqui. E também toca aqui o saxofonista também, Joe Henderson, também toca aqui. E o flautista Hubert Laws, o grande veterano flautista Hubert Laws, também toca nesse disco. E ele tem a participação da cantora Miúcha, que é a irmã do Chico Buarque, toca na música Boto, né, que abre o disco, faz um duo vocal com o Tom Jobim. Então ele inicia com essa música Boto, que é uma parceria do Tom Jobim com um poeta. Na verdade, eu acho que ele é um folclorista. Né? Não se tem muita informação sobre essa figura aqui, que tem esse, não sei se é o pseudônimo aqui que ele colocou, Jararaca, que ele é o autor da letra, né? E aqui temos um jogo de palavras, é algo ligado a coisa de lendas, folclore, fala do folclore brasileiro, da fauna, coisas do Amazonas. E aqui aparece a figura do Boto, a lenda do Boto, e vai falando de outros animais, de lendas ali do Amazonas também. E ela inicia com um berimbau ali, o Ayrton Moreira tocando um berimbau, e faz um som assim, até meio sinistro ali, né? Uma coisa meio assobiante, remetendo ao som, acho que da mata no crepúsculo ali, alguma coisa assim, que causa um tom sombrio ali, né? E depois aí entra o Fender Rhodes ali, do Tom Jobim tocando. E aí depois começam as vozes entoadas do Jobim com a Miúcha, né? Muito bonito ali o trabalho vocal deles, apesar do Tom Jobim não ser um cantor, um grande cantor, nunca foi, mas assim, ele cantando entoado ali com a Miúcha, ficou muito bem, ficou muito bom. E aí a música seguinte é aquela canção, uma canção Lígia, que foi já regravada por vários cantores da MPB, inclusive até o Calbi Peixoto já gravou essa canção, e muito bonita. Uma letra ali que fala de
é uma letra que tem assim uma coisa meio irônica ali, e ele fala como se ele tivesse brigado com a namorada, né? No caso, a Lígia, seria, né? Do título. E aí ele fica falando algumas coisas ali que dá uma coisa meio de ironia, né? Nunca sonhei com você, não gosto de samba, não vou para Ipanema. Né? É uma letra assim inspirada dele. Ele tem essa coisa, ele sempre teve essa coisa de colocar nomes de mulheres em canções, né? Na Matita Pereira tem a Ana Luísa, outra bela canção dele. Tem a, a própria Luísa, né? Aquela valsa belíssima. E aqui nós temos a Lígia e depois mais para frente temos a Ângela também. Mas depois da Lígia vem a canção Correnteza. É um clássico também dele, em parceria com o Luiz Bonfá, grande músico, violonista, compositor Luiz Bonfá, autor daquela famosa canção Manhã de Carnaval, né? Aquele musical do Vinícius de Moraes e do Tom Jobim, né? O Orfeu da Conceição. E aí aparece aquela coisa da inspiração poética do Tom Jobim, da influência da literatura, né, na letra dessa música. Ele era um grande admirador da literatura brasileira. Ele gostava muito de Guimarães Rosa, né? E aqui nós temos Machado de Assis também, né? Ele apreciava. Érico Veríssimo, né? E aqui nós temos essa coisa contemplativa ali que remete a coisas da literatura do Érico Veríssimo, poesia também, da poesia do João Cabral de Melo Neto também, né? A gente percebe essa influência na dialética ali, né? Do João Cabral de Melo Neto. Uma canção simples, mas muito bonita, né? Com arranjo ali também orquestral, com flauta, aqui ele toca flauta também, belíssima. Ela foi regravada também por alguns outros cantores, e o Djavan, né, já gravou essa música também. E aí vem a outra mulher, outra música, outra canção com o título feminino, Ângela, que é outra canção também de amor, né? E essa tem um tom mais também de bossa nova, né? Aqui. E ela não tem muito assim o que dizer. É uma canção mais simples assim de amor, com algo que remete à bossa nova, né? Eu acho que é a música menos. Esse disco aqui é perfeito, mas talvez seja a música menos inspirada desse álbum aqui, essa música. Mas a gente registra ela. E aí vem a grande, no caso aqui, seria o filé mignon, né? Aqui, do disco. Aí a parte mais célebre, né? Mais espetacular desse disco, que aí vem as músicas totalmente instrumentais e sinfônicas. E começa com Saudade do Brasil. Uma música belíssima. O Tom Jobim toca piano, né?
todas essas músicas, e a delicadeza, né, o refinamento ali da harmonia dele aqui é incrível. Essa música, ela remete ao Villa-Lobos, né, que era o grande ídolo, né, do Tom Jobim, mas ela também tem alguma coisa ali também que nos passa a mente, nos vem à mente coisas do Radamés Nhata ali também, né? Que remete a alguma coisa de choro ali, uma coisa longínqua ali, nostálgica. E ao mesmo tempo ela tem também influência do impressionismo francês, que o Tom Jobim era muito assim ligado também aos músicos franceses, ao impressionismo francês de Ravel e de Debussy. Então aqui nós podemos perceber essa influência, principalmente do Debussy. Aqui, principalmente na linha harmônica aqui. Aí depois vem uma música, a única música que não é do Tom Jobim, é do filho dele, Paulo Jobim, que também já se foi, né? Mais recentemente aí, né? Já partiu. E ele era compositor também. Então, nos discos do Tom Jobim sempre aparece alguma canção, alguma música do Paulo Jobim. E aqui nós temos Valser. É uma música mais curta, né? E essa daqui, ela já tem um estilo mais europeu aqui, eu percebo aqui. E impressionista também. Aqui já vai mais pro Ravel. Eu não vejo algo brasileiro aqui, não, dessa música do Paulo Jobim. O curioso é que é a melodia, a mesma melodia dessa música, ela foi usada alguns anos depois numa música uma canção chamada Olho d'Água, naquele álbum Clube da Esquina 2, do Milton Nascimento. Aí colocaram a letra, aí uma letra ali do Fernando Bran, e com essa música do Paulo Jobim. E casou muito bem. E aí quando você ouve, quem ouve e conhece esse disco, né, Urubu, do Tom Jobim, vai perceber, né? Vai perceber que é a mesma música, a mesma melodia, né? De Valser, do Paulo Jobim aqui. E aí depois vem a Arquitetura de Morar, outra obra-prima aqui, que ele coloca mais aquela coisa do nacionalismo brasileiro aqui, o neoclassicismo, que é uma coisa que também tem influência aí já do Camargo Guarnieri aqui, né? O neoclassicismo e o nacionalismo, que é buscar as fontes no folclore brasileiro, na estética do cancioneiro brasileiro mesmo, principalmente das chamadas modinhas ali, né? Da canção urbana ali, né? Da canção popular urbana, e trazer isso para uma linguagem mais formal, né? Uma linguagem sinfônica. E aqui o Tom Jobim mostra o seu grande talento, né? De também arranjador, de transcrever, né? Todas essas ideias para uma linguagem mais formalista aqui da música clássica. Aqui ele faz como ninguém. E tem essa coisa da melancolia, né? É uma música que tem uma melancolia, ela é triste, tem umas partes ali que
repete umas notas, uma ideia temática, né? De uma melodia triste, né? Que representa um pouco essa melancolia desse Brasil que há muito tempo, né? Eu sempre falo isso, que é um Brasil que infelizmente ficou esquecido, né? Que as pessoas parecem que o Brasil ficou com essa ideia de um Brasil muito festeiro, muito ligado a carnaval e futebol, né? Aquela coisa. E o Brasil não é só isso, nunca foi. E aqui o Tom Jobim, né? Assim como o Vila Lobos também, né? Tinha muito isso de resgate a esse lado melancólico do Brasil. E aí, fechando, encerrando esse álbum maravilhoso, a música O Homem, mais curta também. E essa daqui, ela tem uma vibração, uma coisa vibrante, uma coisa majestosa, imponente. E ela aqui, a gente já percebe a influência da música do Stravinsky, da fase russa, né? Aquele Stravinsky ali da época da Sagração da Primavera, ali, do Pássaro de Fogo. Então, isso era a prova de que o Tom Jobim era muito antenado na música clássica moderna, né, do século XX ali. Ele ouvia muito. E o Stravinsky, com certeza, era um dos compositores que ele conhecia muito. Porque essa música aqui, o homem tem essa coisa que remete, né, ao Stravinsky aqui. E ela tem alternâncias ali rítmicas, aquela coisa marcial, né? Muito bonita, né? Que passa a ideia de uma imponência, né? Ali, sinfônica ali. E aí, fechando com chave de ouro esse álbum maravilhoso. Uma obra-prima, né? Para mim, é o melhor trabalho do Tom Jobim. Esse depois, logo em seguida, o Matita Perê, que foi o disco anterior, né? Esse, para mim, a grande obra-prima do Tom Jobim. E aqui nós temos um encarte aqui. Na verdade, não é nem um encarte de verdade aqui, né? Aqui tá mais para a capa que se divide em duas, né? A capa aqui, ela se divide em duas. E aí aparece essa pintura aqui maravilhosa. Sensacional esse desenho aqui, né? E quem fez esse desenho aqui? Pois é, Paulo Jobim. Além de compositor, ele era desenhista, era artista plástico. E ele que é o autor desses desenhos, inclusive o desenho da capa, né? Esse urubu aqui. Ele tem esse título também, Urubu, que representa a ave que representa a liberdade da, da cultura amazônica, né? Principalmente brasileira ali, da fauna, né? Brasileira. E ao mesmo tempo aquela coisa da gente não dar o devido valor, né, a essa ave, que muitas vezes ela é menosprezada e as pessoas sentem até repulsa, né? Uma aversão a essa ave e a importância dela, do ecossistema, né?
da limpeza, né? Ali, das matas, das selvas, né? E até das cidades mesmo, urbanas, né? Aqui do nosso país. Então, ele colocou também esse título nessa simbologia. É isso. Então, mais um grande álbum que completa 50 anos. Esse negócio de ano aí, na verdade, é mais uma desculpa para a gente falar desses álbuns maravilhosos e falar de música. Porque, para mim, nunca existiu esse negócio de época, de ano, tanto faz se uma música foi gravada hoje, ou ontem, ou há 50, 70, 100 anos atrás. Não faz a menor diferença. O importante é a qualidade dela, é a força artística dessa música. E não época, ano. Mas é apenas uma desculpa aqui para a gente falar desses álbuns, né? A gente quer, não deixa de ser uma boa desculpa, né? Falar que está completando 50 anos, anos redondos, aí a gente fala daquele álbum para a gente falar de música, que é isso que interessa. Então, eu vou ficando por aqui e até a próxima.